Oi, gente. Hoje é domingo, dia 19 de julho. Acabei de... Fui pra missa, né? Acordei cedo, fui pra missa. Fiquei na casa dos meus pais, olhei meus gatos. E agora eu tô em casa, né? Cheguei agora há pouco. E ontem eu tinha gravado um vídeo, né? Mostrando o quanto eu estava, assim, meio desanimada, meio pra baixo. E é importante a gente mostrar esses momentos, porque a gente vê, né? Às vezes no dia seguinte a gente acorda melhor, talvez do mesmo jeito. E hoje, assim, eu acordei um pouco melhor, só que vai mudando, sabe? E ontem eu tava assistindo um vídeo da psicóloga que eu gosto, da Ivânia. Aí, enquanto eu passava pela igreja, eu olhei pra igreja e fiz, nossa, são 7h22 e a igreja tá fechada. Eu fiquei surpresa, porque toda vez, antes de ir pra missa, né, eu desço pra casa da minha mãe, que fica bem perto da igreja, então eu vou junto com a minha mãe pra missa. E encontrar a igreja fechada pela primeira vez em tanto tempo me assustou. Só que o que me deixou feliz foi que eu não estou vivendo no modo automático. O vídeo da psicóloga ela falava um pouco sobre isso também, onde muitas vezes a gente vive no modo automático, onde a vida passa pela gente, pessoas passam pela gente, às vezes a gente passa num determinado local e a gente não consegue observar nada, sabe? A gente não consegue ver as coisas. Tipo, é um exemplo básico, né? Você veio da rua, alguém pergunta, você veio de tal lugar? Sim. Você passou por lá? Passei. O lugar estava aberto? E tipo, às vezes é um lugar que você tá indo, olhando pra frente, aí você fala, nossa, eu não sei, não percebi. Aí a gente acha isso muito normal, né? E às vezes até pode ser. Só que muitas vezes isso mostra que a gente tá vivendo tanto no automático que a gente não consegue observar coisas simples, sabe? Muitas vezes você passa pela igreja e não consegue notar que às vezes ela tá aberta. E eu olhar pra mim e olhar pra igreja hoje e perceber ela fechada, eu fiz, caramba, 7h22 tá fechada, como assim? O que aconteceu? Ela sempre esteve aberta nesse horário. Olha só. Significa que eu percebi todas as vezes que eu passei por ali, né, no domingo, que nesse horário a igreja sempre estava aberta, que aconteceu que hoje ela não está. E isso é bom, sabe, que a gente percebe, poxa, eu tô vivendo, porque muitas vezes a gente vive no modo automático, a gente faz as coisas só por fazer, a gente meio que perde o sabor pela vida, sabe? Muitas vezes você não percebe que tá fazendo as coisas só por fazer. Às vezes a gente não percebe que a gente faz as coisas só por simplesmente fazer, sabe? Você não percebe que simplesmente nem sabe o que tá fazendo. Você tá sendo levado, é como se algo estivesse te levando, você estivesse totalmente anestesiado e algo vai te levando. E confesso que olhar para esse episódio e ver que, poxa, mas todas as vezes ela estava aberta nesse horário, então significa que talvez nesse aspecto, pode ser que em outros não, mas nesse aspecto eu não estou no modo automático. Eu estou ciente, eu estou observando, porque muitas vezes a gente vai se levando. Sabe, a gente passa por aquela rua, às vezes passa por aquela rua várias vezes. E depois olha assim, nossa, mas isso aqui estava aqui? Olha, fizeram isso aqui. Não, mas isso aí tá aí há 6 meses. Como assim? Eu passo por aqui há um ano. Sabe? E muitas vezes a gente não é porque. Muitas vezes a gente gosta de dar desculpa, né? Não, é porque eu não sou observador, eu não percebo. Muitas vezes é porque a gente tá no modo automático mesmo. E nas correrias que esse mundo tá, sabe? Nessa agitação, é o que esse mundo pede pra gente, que a gente viva no modo automático, que a gente viva acelerado, às vezes na nossa própria casa. Muitas vezes a gente não consegue perceber coisas pequenas. Aí a gente olha assim e fala, poxa, isso aqui, mas isso aí tá aí desde ontem. Como assim? Já aconteceu muito comigo. Como assim? Uma semana? Eu não tinha visto, mas tava. Aí você para, poxa, eu preciso parar, descansar e observar mais. Sim, você precisa observar mais, você precisa caminhar mais com calma, você precisa resgatar o gosto pela vida. Sabe? Chega de viver no modo automático. Esse mundo, ele tá te dizendo que você precisa correr, porque ele fala que você precisa ter pressa para tudo, pressa para ganhar dinheiro muito rápido, pressa para ganhar números, pressa para seja lá qual for a coisa, ele te exige pressa. Mas Deus vem e nos fala. Se a gente quer viver tranquilamente em paz,
que é o que todos nós desejamos nos dias de hoje. Paz, 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 paz. Você precisa parar e começar a olhar, sabe? E entender que se você viver correndo assim, você vai viver no modo automático, você vai perdendo as coisas que vai acontecendo ao seu redor, as coisas que vai acontecer no dia a dia. E pra gente ver os milagres da vida, o milagre diário da vida, sabe, pra você sentir gratidão ao acordar, você precisa parar de viver no modo automático e começar a olhar, poxa, por que eu tenho que agradecer hoje? Ah, porque eu acordei, porque eu tenho saúde, porque eu tive café da manhã. Mas se a gente tá vivendo correndo, a gente não consegue enxergar isso. Sabe, a gente passa pra lá e pra cá e a gente não consegue ver a casa da frente, que muitas vezes tá um ano com aquela coisa. Você fala, nossa, que cor linda essa casa ficou. É, mas faz 2 meses que a pessoa pintou. Nossa, mas eu só vi agora. Aí, às vezes a gente dá desculpa, não é porque eu não observo a vida de ninguém, sabe? Não, é porque isso é normal. Não, às vezes é que a gente não consegue parar um pouco, a gente tá vivendo no modo automático que a gente não percebe. Que a gente já tá no piloto automático. Sabe, a gente não consegue ver nem o que acontece na nossa própria vida, a gente não consegue estar presente nos nossos próprios dias. E pode parecer bobo isso aqui de eu dizer que olhar a igreja me fez perceber que ela estava aberta, me fez sentir alegria. Mas sim, gente, isso mostra que pode ser que em algum eu posso estar vivendo um modo automático, sim, mas naquele momento ali, naquilo ali, eu sei que eu estou presente, eu estou conseguindo ver. Olha, todo domingo eu sei exatamente a hora, ela tá aberta sim, mas hoje não estava. Então isso mostra que eu tô com meu pé no chão. Talvez não em outros momentos, talvez aqui na minha casa eu possa estar fechada, sabe, correndo o tempo todo. Mas isso mostra que ainda tem como eu botar os meus pés no chão e viver os dias de hoje. Sem pressa, sabe? Viver na calma. O mundo pede pressa, mas Deus nos fala, é na calma, é no silêncio que eu trabalho. Então, o vídeo de hoje é esse, gente. Que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Beijão. Tchau, tchau.